Muito bem, para você que está ligado em tudo que acontece em Araraquara através do portal A Cidade On, hoje nós vamos conversar com o prefeito de Araraquara, Edinho Silva, liderança nacional do PT, que hoje falará sobre o ano de 2023 e, claro, fará uma análise aí do próximo ano, projetar 2024 que já se avizinha aí, nos próximos dias. Antes de passar, de cumprimentar o nosso convidado, quero pedir para você que está nos assistindo que curta, compartilhe esse vídeo, mande para os amigos, compartilhe a informação de qualidade e de credibilidade que só a Cidade On Araraquara consegue levar até você. Prefeito, mais uma vez, obrigado por nos receber aqui no seu gabinete. Tudo bem contigo? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, utilizando esse veículo de comunicação tão importante, tão potente e com tanta credibilidade para todos nós aqui da região e tratando de assuntos também importantes para a nossa população. Então, gratidão aí pela oportunidade. Agora, prefeito, a gente começou o ano de 2023 como um ano muito desafiador, precisando reconstruir a cidade a partir de dezembro do ano passado com a questão das chuvas. E vamos terminar já com algumas obras anunciadas, recursos encaminhados. Se o senhor pudesse, como resumiria o ano de 2023? Olha, o ano de 23, por mais que ele tenha sido difícil, e foi, por conta principalmente das chuvas do final de 22 e também do começo de 23, chuvas que provocaram tragédias na nossa cidade, tragédias que nós nunca havíamos vivenciado, pelo menos que eu tenho memória. Araraquara viveu efetivamente uma tromba d'água, 120 milímetros de chuvas em 6 horas, 9 regiões da cidade afetadas, 4 regiões da cidade muito destruídas, óbitos, enfim, foi um ano muito difícil. Mas, se nós olharmos para os anos anteriores também foram igualmente difíceis. Nós enfrentamos uma pandemia, a cidade viveu, na minha avaliação, e não há registro histórico de nada semelhante, a maior tragédia humanitária da nossa história, 2020, 2021, ainda começo de 22, a cidade estava convivendo com a Covid-19 e que exigiu muito de nós também. Então foi um período histórico muito difícil. Se nós pegarmos 2020 até agora 23, um período histórico muito difícil para a cidade, tanto por conta da pandemia, mas que a cidade respondeu super bem. Nós conseguimos organizar políticas públicas, conseguimos salvar vidas, claro, com custo imenso. Abrir um hospital de campanha, universalizar testagem, enfim, contratar servidores em caráter emergencial, tudo isso exigiu muitos recursos da prefeitura e nós tivemos que parar praticamente tudo aquilo que eu tinha planejado, mesmo de investimentos e mesmo de manutenção da cidade, para que a gente pudesse enfrentar a pandemia. E em 23, nós tivemos que reconstruir regiões importantes de Araraquara. Na Avenida 36, que foi o lugar mais afetado, onde nós tivemos toda a canalização, aquela passagem do Ribeirão das Cruzes, rodou, e quando roda, abre uma cratera, o córrego sobe, arrasta um veículo com a família inteira, enfim, um cenário de muita destruição. A 5,5 também, muito destruída, a 9 de julho, muito destruída, o Parque São Paulo, um impacto imenso também na região do Parque São Paulo, e ainda o córrego do Serralhal, que foi menos impactante, mas também foi uma destruição, tivemos que lá também interromper trânsito, e as áreas rurais. Então, nós trabalhamos muito para essa reconstrução, tivemos apoio do governo do estado de São Paulo, tivemos apoio do governo federal, o governador Tarcísio esteve aqui, o presidente Lula esteve aqui, junto com a primeira-dama Janja, ministro Jader
Barbalho esteve aqui, o ministro Valdez Góes esteve aqui. Enfim, foram ministros que naquele momento de dificuldade, sob o comando do presidente Lula, vieram, liberaram recursos. Nós já entregamos a Avenida 36 recuperada, estamos terminando as obras da 9 de julho e da 5,5. Córrego do Serralhal também nós já entregamos. Parque São Paulo também nós já entregamos. E a área rural, toda ela já também foi recuperada. Trabalhamos muito, estamos trabalhando ainda, na verdade, né? Para que a gente possa devolver minimamente a cidade à sua normalidade. E ainda foi um ano de 23 que nós tivemos que pôr em dia as obras que nós paramos durante a pandemia. Obras que foram suspensas, contratos que foram suspensos, licitações que foram praticamente superadas, né, porque foi muito tempo parado, os preços defasaram, enfim, uma série de dificuldades que nós enfrentamos, né, restabelecemos esses contratos, retomamos essas obras e obras que também já estão sendo entregues à população, como a Ponte dos Machados, que foi a obra que nós mais sofremos. Veio pandemia, a empresa quebrou, tivemos que chamar a segunda colocada, porque é isso que a lei diz, um processo burocrático absurdo, porque também é o que a lei estabelece, mas já entregamos a Ponte dos Machados para a utilização da nossa população e aos poucos, com muita responsabilidade, né, com muita austeridade também na gestão dos recursos públicos, estamos entregando obras importantes para a nossa população e ainda vamos entregar. Só agora, em 23, nós devemos totalizar 32 obras entregues nesse ano, que é um ano praticamente de recuperação da cidade no pós-pandemia. Muito bem. Agora, até um dos assuntos que gerou certa expectativa, e já partindo, né, para essa questão de 2024, é a questão da Via Expressa. Já houve um anúncio dos recursos, inclusive essa obra abre uma perspectiva para o futuro daqui muitos anos, né? Até pegando lá atrás a questão do Parque Linear dos Trilhos, né? A retirada dos trilhos, como é que está essa situação, quando começa essa obra, quando que o araraquarense, né, o pessoal que está nos assistindo, vai ver essa obra pronta aqui no centro da cidade? Nesse sentido, 23 foi um ano muito importante para nós, né? Trabalhamos muito também, porque nada acontece se a gente não correr atrás, a gente tem que correr muito atrás. Eu nem sei quantas vezes eu fui para Brasília apresentar projetos esse ano, ainda estou correndo, né? Agora, esse final de ano, nós conseguimos liberações importantíssimas para a cidade, né? 60 milhões para a saúde. Agora, na minha última viagem que eu fiz a Brasília, mais 11 milhões e 200 para a saúde. Conseguimos 14 milhões para assistência social, né? Consegui agora também, nessa minha última ida a Brasília, mais 5 milhões para obras de infraestrutura. E eu nem estou seguindo aqui meu roteiro, porque o roteiro está até desatualizado. E eu consegui mais dinheiro que está aqui. E claro, a grande... E Minha Casa Minha Vida, né, que eu não posso deixar de falar, 400 casas para a gente retomar o Minha Casa Minha Vida aqui em Araraquara, poder entregar casa de baixo custo para a nossa população. Enfim, um ano importante. E 143 milhões que o presidente Lula libera para Araraquara fazer obras que nós falávamos, né? Era que nem a retirada dos trilhos, né? Nós falamos de retirada dos trilhos, aí em 2008 o presidente Lula vem aqui dar ordem de serviço da retirada dos trilhos, na época 140 milhões de reais. Hoje a gente está vendo o pátio de manobras pronto, os trens já não passam mais dentro de Araraquara, só vem para Araraquara as locomotivas para manutenção. Então foi a realização de um sonho. E há quanto tempo que a gente fala das obras de recuperação da canalização do Córrego da Servidão embaixo da Via Expressa? Desde que eu era vereador se fala disso. E agora, com a volta do presidente Lula ao governo federal, nós conseguimos 143 milhões de reais para que a gente execute essa obra. Estamos correndo,
estamos correndo muito, né? Ainda nessa última ida que eu fui a Brasília, tive com o presidente da Caixa. Ele está empenhadíssimo, porque como funciona para o público de casa que está nos assistindo entender. Você protocola os projetos na Caixa, esses projetos precisam ser aprovados. E aqui quero fazer mais um agradecimento. A Cutrale doou para Araraquara R$1,5 milhão em projetos. Por quê? Para o público de casa entender. Se eu fosse licitar o projeto, para contratar o projeto, nós estaríamos agora licitando o projeto. Quando a Cutrale doa, ela contratou os profissionais, né, que fizeram o projeto, portanto é uma empresa privada, não precisa licitar. Só aí nós ganhamos por baixo uns 90 dias, talvez até mais. Porque só de licitação iria mais de 2 meses. Depois mais o tempo de elaboração dos projetos. Então, agradeço muito, muito mesmo a família Cutrale por tudo que ajuda a cidade, principalmente nessas horas que a gente precisa de apoio. Mas protocolamos os projetos na Caixa. Essa parte da Via Expressa, essa parte já está protocolada na Caixa. Então a Caixa já está analisando os projetos. Eu tive com o presidente da Caixa para que ele dê celeridade a esse processo. A outra parte do projeto, a empresa de engenharia está elaborando e acredito que até final de janeiro esteja pronto, que é a parte dos lagos de contenção. Para quem está ouvindo falar dessa obra pela primeira vez, vamos explicar aqui didaticamente. É uma obra complexa, né? Hã? É uma obra complexa. É a maior obra de engenharia da cidade praticamente toda. A maior obra de engenharia da história da cidade. E talvez vá ser por muitos anos, talvez décadas e mais décadas. Porque nós vamos reter toda a água que vem da bacia do Córrego do Ouro. Portanto, da 255 para cá, essa água vai ser retida num lago ali na região do Parque São Paulo. Pois nós vamos reter mais uma parte dessa água na região do Jardim Martinez e mais uma parte dessa água aqui onde vai ser o Parque dos Trilhos. Então nós estamos retendo essa água para que ela... E vai ter um outro lago, mas é na passagem da 255, já é lá na passagem da 310, da Washington Luiz, que ali também vai ter uma retenção, porque nós vamos aumentar a vazão debaixo da 310, da Washington Luiz, porque muitas vezes a água bate lá e volta. Então nós vamos aumentar a vazão, mas ali também vai ser feito um lago. Mas esses 3 lagos, eles serão construídos para que a gente segure a água, para que a água não desça toda ela aqui para o Córrego da Servidão. Para que e quando ela chegue calma, não chegue com a violência que ela chega hoje. Pois bem, essa é uma parte da obra que está sendo elaborada porque ela é mais complexa, porque ela exige muitos alvarás ambientais, porque nós vamos, quando você faz um lago, você tem que verificar se não tem animal, né? Se não tem, muitas vezes, algum material arqueológico. Enfim, você tem que fazer um estudo, né, ambiental e arqueológico, porque você vai inundar aquela região. Tudo isso está sendo elaborado. O que está pronto? A recuperação da canalização do Ribeirão das Cruzes, do Córrego da Servidão, que está embaixo da Via Expressa. Então ali, o projeto já está pronto, foi entregue na Caixa. A Caixa está analisando. Nós já entramos com os pedidos de outorga no DAEE, né, tanto dessa parte como nós vamos alargar a parte não canalizada do córrego, nós vamos alargar. Então ela vai ser... Está caindo até os papéis aqui. Ó. Ela vai ser alargada, né? Então essas pontes todas serão ampliadas. E nós também já entramos com pedido de outorga. A outorga saindo do DAEE, que eu estou trabalhando, tive ontem com o governador, inclusive, falei disso com ele, junto com o nosso conselheiro Dimas Amaro, nós vamos tratar também
né, de apoio para a Santa Casa e eu aproveitei e tratei desse tema com ele também. Para que ele me ajude a dar celeridade a esse processo no DAE. O DAE dando as outorgas, a Caixa aprovando o projeto, vai para a licitação. Licitou, a gente começa essa parte da obra, que é a recuperação da canalização. Entregando a parte dos lagos, essa obra ela vai demorar um pouco mais, porque eu preciso de mais alvarás ambientais, arqueológicos, enfim, é mais complexo porque nós vamos construir lagos em regiões que hoje são regiões secas, para que a gente segure essa água. Mas, enfim, é uma obra complexa de engenharia, né? Nós vamos pegar a Via Expressa desde a Luiz Alberto, né, e até o fim, na Domingos Zanin, e aí nós vamos fazendo ampliação de vazão do Córrego da Servidão e do Ribeirão das Cruzes, do Córrego do Ouro, até a passagem da 310. Lá também nós vamos entrar com o pedido na Artesp, nós vamos aumentar a vazão da água. Então, é a maior obra de engenharia da história de Araraquara. E a Araraquara, com recurso próprio, não teria condições de fazer essa obra, né? São 143 milhões de reais. Mas estamos andando, estamos trabalhando bastante, né, para que a gente dê conta de tudo isso. E ela vai ser feita em etapas. Essas duas, na verdade, são 3 etapas. O pessoal que está nos assistindo deve imaginar, poxa, a Via Expressa vai não vai. Isso abre buraco. É método não invasivo. A Via Expressa é método não invasivo. Claro que o que é método não invasivo? É que eles chamam de tatuzinho, é um equipamento que vai dentro da canalização do córrego injetando concreto. Então ele injeta concreto, portanto, você reconstrói a canalização sem ter que abrir a rua. A vida vai seguir normal. Normal. Claro que a hora que a gente estiver mexendo na parte não canalizada, claro, ali vai ter obra de arte, vai ter ponte, então ali vai ter um pouco de transtorno. Uhum. Mesmo alguma coisa que a gente tem que interromper o trânsito para uma ação mais específica, é muito pontual e é muito rápido, porque o pesado do trabalho vai ser feito por método não invasivo. Muito bem. Agora, prefeito, nós falamos de investimento público, né, aquilo que o senhor buscou de investimentos para obras e infraestrutura da cidade, mas o ano de 2023 foi difícil também do ponto de vista econômico. Como, né, é até ruim fazer essa pergunta para o prefeito, porque muitas vezes não depende dele, né? Mas como atrair novas empresas para a cidade e contribuir com a geração de empregos aí nesse próximo período, né? Olha, primeiro a gente, quando tem uma queda de arrecadação, e governar isso, né, Walter? Às vezes eu fico ouvindo certas coisas que não tem o menor sentido, né? Como se governar fosse um passeio no parque. Não. Governar é isso. Muitas vezes o prefeito não dormir, o prefeito trabalhar 18 horas, 20 horas, às vezes que as pessoas podem achar que não é, mas é a realidade. E é você fazer com que a prefeitura funcione nas adversidades. É a minha 4ª vez que eu sou prefeito. Eu nunca vi algo semelhante em queda de arrecadação como nós vivemos esse ano. Nunca. Então foi um ano difícil para as prefeituras. Muito difícil. Mas nós estamos superando, estamos fechando o ano. Servidor, salário em dia, tributos recolhidos, pagando aquilo que está pactuado como obrigação. Mas, claro, tendo que reter gastos, reter despesas, muitas vezes negociando com fornecedores. Mas é assim que funciona. Se funciona assim na iniciativa privada, você imagina a prefeitura, porque a prefeitura, quando cai a arrecadação, onde é que eu corto? Vou fechar a escola? Não. Vou fechar posto de saúde? Não. Vou deixar faltar merenda nas escolas? Não. Vou deixar faltar comida nos nossos programas de segurança alimentar? Vamos cortar, fechar CRAS? Não. Você tem que
governar com austeridade até você ir reequilibrando as contas. Mas foi um ano muito difícil, de fato. Mas também foi um ano de notícias boas, né? Eu estava até pedindo aqui fazer um levantamento que tem impacto na economia de Araraquara, né? Impacto na economia de Araraquara. Nós inauguramos a nova linha de produção de caças da Embraer. Isso tem impacto direto na economia de Araraquara, porque boa parte dos trabalhadores da Embraer moram aqui, consomem aqui, tem Araraquara como referência. A inauguração do Paulistão Atacadista, inauguração da nova linha da Heineken, que é quase que uma nova fábrica que foi inaugurada em Araraquara. A inauguração da rede Calunga aqui em Araraquara, supermercado Cric, a concessão da nova arena, a concessão da Arena da Fonte Luminosa, que vai representar muitos investimentos em Araraquara. Além do que, nós vamos estar fomentando uma área da nossa economia que ela sempre teve potencial, mas nós nunca fomentamos, porque não é papel da prefeitura trazer feira, contratar shows, fazer grandes eventos. A prefeitura tem que cuidar de saúde, educação, garantir os nossos programas, garantir programas na área do esporte, da cultura, enfim. Quem tem que fomentar, junto à iniciativa privada, grandes shows e grandes eventos e fazer com que esse potencial que a gente tem, que é o complexo de eventos, o famoso Pavilhões da Facira, gigantão, Arena da Fonte Luminosa, ou seja, tudo isso junto forma um complexo de eventos que nenhuma cidade do interior tem. Quem é que vai fazer disso, de fato, uma âncora econômica? É a iniciativa privada. Então, essa concessão, ela foi muito importante, né? E a gente investiu muito também em apoio à pequena e média empresa, apoio ao cooperativismo, à economia solidária. Então, tem muita coisa que aconteceu em 22 que é extremamente positivo. Em relação a essa questão da arena, qual o estágio disso? A empresa já assumiu 100%? Não, já assumiu 100%. Que tinha no contrato até aquele período tem de transição. A transição já foi feita. Já estamos aí para saber logo quando que começa eles a devem anunciar, eles devem anunciar o calendário de atividades. Ia anunciar agora em dezembro, mas eles adiaram, né? Vão fazer em janeiro. Então eu estou muito otimista mesmo com tudo que Araraquara vai viver em função dessa concessão que nós fizemos. Muito bem. Agora, uma das coisas que entra ano, sai ano, sempre o prefeito deve receber muito esse tipo de reclamação também. A gente recebe, o senhor também, que é zeladoria. O pessoal sempre falando da questão do asfalto, da questão do mato. Esse ano e nos outros anos a prefeitura utilizou a estratégia do Prefeitura nos Bairros. Na sua avaliação, isso tem sido suficiente? Ainda dá para melhorar? E onde dá para melhorar essa questão da zeladoria da cidade? Dá para melhorar, Walter, porque esse ano de 22, pra você ter uma ideia, a gente teve que licitar muitos serviços. Por conta da pandemia, a gente ficou em várias áreas sem contratos, né? Em 22 nós começamos a retomar alguns contratos, outros nós tivemos que licitar novamente, né? E são licitações demoradas, nós ainda estamos com 2 licitações em andamento que são importantes para a manutenção da cidade. Uma de capina e varrição e outra de coleta e destino final do lixo. Então são licitações que estão ainda no Tribunal de Contas, para depois elas terem prosseguimento e a gente ter mais capacidade de prestar serviço que nós temos hoje. A pandemia foi muito difícil para nós. Nós tivemos que interromper muitos contratos, nós tivemos aí um atraso grande no cronograma de manutenção da cidade, né? Em 22, repito, nós começamos a tentar pôr isso em dia. Em 23 eu acho que a gente avançou bem. O Prefeitura dos Bairros, ele é importante porque ele significa, né, uma medida de choque numa região da cidade. Você chega naquela região, você presta todos os serviços, você faz atendimentos,
Portanto, você tem uma atuação no sentido de melhorar a situação daquela região que você está presente. Mas, claro, você saiu do Prefeitura nos Bairros, daqui 2 meses você tem que voltar, né? Então, nós estamos ampliando as equipes de trabalho para que a gente tenha isso, a gente passe pela Prefeitura nos Bairros, mas você tenha mais equipes para ir dando manutenção depois que você sai da Prefeitura nos Bairros. Mas nós vamos melhorar muito, né? Inclusive nesse final de ano. 5 milhões que eu consegui para infraestrutura, eu quero destinar tudo isso para recap, né? Nós já recapeamos muito. Esse ano são mais de 70 quilômetros de vias recapeadas só em 2023. 70 quilômetros de vias recapeadas, se nós somarmos. Então, é um balanço muito positivo. Mas ainda tem muito o que fazer. Tem muito o que fazer e nós estamos criando estrutura para que a gente possa aprimorar ainda mais a manutenção da cidade. Muito bem. Ainda nessa questão das problemáticas, né? Esse ano a gente voltou a ter alguns problemas pontuais na questão da distribuição de medicamentos nas farmácias populares. Como é que está essa situação? A Prefeitura já conseguiu normalizar isso? Até recentemente a gente recebeu uma reclamação de que faltava remédio no postinho do Yolanda Opsi. Não tinha remédio para pressão alta, diabetes, né? Como é que a Prefeitura está lidando com essa situação também dos medicamentos? Não, nós tivemos um problema agora, final de novembro, começo de dezembro, por conta de processo de compra. É real. O ano todo nós não tivemos problema. Porque a Prefeitura, para a gente comprar, você tem que organizar o processo. Você tem que listar aquilo que você tem estoque, aquilo não tem, enfim. Por uma série de problemas do ponto de vista de encaminhamento administrativo, que nós reconhecemos que aqui nós falhamos, porque a gente devia ter, na minha avaliação, programado antes, né? E quando a gente foi fazer compra, os laboratórios não tinham muitos produtos para entrega imediata, né? Nós tivemos que entrar na programação dos laboratórios, porque a Prefeitura compra, são milhões e milhões de medicamentos, não é uma caixa, né? Você compra para estoque. Então nós tivemos problemas, regularizamos, está faltando um ou outro, mas porque os laboratórios não têm para nos entregar, né? E alguns estão faltando o princípio ativo. Então, mesmo regularizando, como nós estamos regularizando agora, alguns nós não vamos conseguir repor porque não tem princípio ativo, né? Porque muita gente sabe, mas o Brasil importa o princípio ativo de medicamento, né? E está em falta. Mas significa muito pouco do volume que a gente compra. Mas nós tivemos problema, sim, na passagem do mês de novembro para dezembro, mas é para estar 90% regularizado. Muito bem. Agora, outra situação é a questão do transporte coletivo. Até recentemente, né, a Prefeitura encaminhou para a Câmara a proposta de passar, né, um subsídio para as empresas que operam o transporte coletivo aqui em Araraquara. E aí a dúvida que fica é como deve ser na prática, né, essa aplicação de recursos, quais serão os critérios, né, que serão utilizados para esses repasses, porque hoje é um serviço, né, que o internauta que nos acompanha vive reclamando também lá na redação, né, que é a questão dos atrasos, muitas vezes, né, falta de horários dos ônibus. Né, como é que fica essa situação de conseguir resolver o problema a partir desse benefício que vai ser concedido para as empresas, prefeito? Olha, desde a pandemia que o transporte público não conseguiu se acertar ainda. A gente tem conhecimento disso, porque na pandemia muitos ônibus foram retirados, porque a gente tinha uma orientação de não aglomerar, então nós tivemos períodos, inclusive, que os ônibus não circularam. Então, enfim, foi um momento muito difícil. E a gente não conseguiu ainda normalizar no pós-pandemia. Ou seja, de 22 para cá, a gente não conseguiu fazer com que o transporte volte à eficiência que ele tinha. Nós estamos negociando constantemente com as empresas. Elas alegam uma defasagem grande
de custo operacional com a tarifa, né? Nós também sabemos que nós não podemos repassar todo o custo para a tarifa, senão o usuário não consegue pagar o transporte, já está difícil, né? Então, a saída que nós encontramos foi criar um fundo de subsídio para o transporte público, ou seja, a gente não aumenta a tarifa e a gente subsidia essa defasagem. Araraquara era uma das poucas cidades que o ITBI era 2%. A imensa maioria das cidades paulistas, o ITBI é 3%. Se você pegar as principais cidades, todas 3%. Então eu falei, vamos equiparar o ITBI de 2 para 3, você sobe 1%, e esse 1% você forma um fundo para subsidiar o transporte coletivo. A Câmara entendeu, achou que é razoável, porque não tem sentido cidades aqui da nossa região, ITBI ser 2, ser 3 e o nosso 2. Não tem sentido. Então, nós fizemos essa mudança, só que a contrapartida para repasse desse subsídio é o aumento de veículos circulando. Nós estamos negociando com a concessionária para que a concessionária aumente o número de veículos circulando, para a gente, consequentemente, diminuir o tempo de espera do passageiro e melhorar a eficiência do transporte. Então, nós estamos trabalhando para que isso aconteça. Espero que já no começo de 2024 essa questão do transporte esteja muito bem resolvida e definitivamente equacionada. Muito bem. Agora, prefeito, recentemente o senhor lançou um livro que trata, dos bastidores da pandemia da Covid-19 até a visita do presidente Lula aqui no 8 de janeiro. E aí uma curiosidade que despertou em quem já leu o livro é que em alguns momentos o senhor coloca lá que outras passagens da vida do senhor dariam livros. A exemplo, a sua relação com a ferroviária, e também o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. A dúvida é, o senhor pegou gosto por escrever? Já tem outro livro no forno? Walter, quem me conhece, eu sempre gostei muito de escrever, né? Eu escrevo textos, eu sou professor, então como professor eu gosto muito de formular, de escrever. E escrevo textos desde sempre, né? Só que muitas vezes, ou textos mais voltados para a sociologia, muitas vezes para a sociologia política, alguns textos que eu já produzi na área da economia, na área de comunicação, de análise de comunicação, já escrevi bastante, mas eu nunca tinha sentado para escrever um livro. Acontece que, como gestor, em 2020, quando a pandemia chegou, eu queria muito achar um livro que tratasse de como enfrentar uma pandemia. E eu não achei nenhum livro que me dissesse como que um prefeito se porta para enfrentar uma pandemia. E eu fiquei maturando essa ideia. O ano de 22 foi um ano muito atropelado, né? Enfim, além de governar a prefeitura, que já é um processo muito difícil, ainda nós tivemos um ano eleitoral, a disputa acirradíssima, eu ajudando na campanha do presidente Lula. Então, claro, eu mais pensei do que escrevi. Em janeiro de 23, eu falei, eu vou escrever um livro e vou registrar a experiência de Araraquara no enfrentamento à pandemia. Porque tudo que nós fizemos aqui, se a gente não escreve, se perde. Isso vai virando formulação oral, e a formulação oral ela vai se perdendo com o tempo. Então eu resolvi escrever e escrevi um capítulo grande, um texto grande sobre aquilo que Araraquara fez para vencer a pandemia. Só que quando eu estou escrevendo essa parte do livro, eu começo a recuperar que aquilo que a gente fez em 2020, 21, 22, não era um raio em céu azul. Araraquara tinha um acúmulo, desde que eu fui prefeito a primeira vez em 2001, de construção de políticas públicas envolvendo a sociedade,
que deram um saldo cultural, administrativo para nós muito grande, para que a gente fosse capaz de fazer o que nós fizemos no enfrentamento à pandemia, inclusive muitas vezes, quando foi necessário, para que a gente não tivesse aumento de óbitos na cidade, estabelecendo lockdown. E claro, eu contextualizo muito no livro a história de Araraquara, né? É uma parte rápida, mas ela é uma parte importante para o leitor saber de que cidade nós estamos falando. Quando eu estou terminando o livro, eu falei, mas como é que eu escrevo um livro e não falo do 8 de janeiro? Que o presidente Lula estava em Araraquara, né? Uma tentativa de golpe acontecendo em Brasília, né? A sede dos poderes sendo destruídas. O presidente Lula em Araraquara e eu ignoro isso, um livro escrito por mim, não dava. Eu pego e escrevo um livro sobre, e tendo Araraquara como cenário, do que foi o 8 de janeiro, na perspectiva do presidente que estava em Araraquara. Né? E, tanto é que o livro é uma cidade na luta pela vida, da pandemia ao 8 de janeiro. Quando eu mando para um editor amigo meu, que sempre, eu nunca escrevi livro, mas sempre soube como é, porque eu escrevi muito artigo que foi publicado em livro. Você tem que ter um editor que faça a primeira leitura do seu livro, para dizer se vale a pena publicar ele ou não. O editor, que é um amigo meu, Rodrigo Almeida, que é colunista da revista Veja hoje, foi editor da Leia, me devolve e fala assim, Edinho, falta um capítulo no teu livro. Como é que você, tendo participado da coordenação, da comunicação da campanha, tendo papel na campanha de 22, você não coloca isso no papel, né? Não faz isso, faz um registro sobre isso. E ele tinha razão. Aí quando o livro praticamente terminado, eu volto e escrevo sobre o meu papel nas eleições de 22 e na campanha do presidente Lula. Então foi um livro que ele nasce com o intuito de fazer um registro, né? Um registro histórico de uma experiência de gestão. Essencialmente, ele é um livro, claro, ele é um livro, por ser escrito por mim, que tem um recorte político, mas ele é um livro essencialmente de gestão. Essencialmente de gestão. E quando eu faço um livro muito na linguagem discursiva, é como se eu estivesse conversando com o leitor. Claro, eu passo por momentos da história política brasileira e que eu digo, olha, eu não vou escrever sobre isso, não é que eu esteja ignorando, mas é que isso aqui merece um livro, né? Como foi 2016, e como foi também, né, toda a experiência de, entre aspas, recriação da ferroviária a partir do início do século XXI, né, que eu como prefeito participei. Mas eu gosto muito de escrever. Não sei se é meu último livro, sei que é o primeiro, mas é muito extenuante na vida que eu levo escrever um livro, né? Eu escrevi esse livro, as pessoas não acreditam, um bloco de notas no meu celular, porque eu escrevia muitas vezes às madrugadas, que eu sou um cara que durmo pouco, eu tirei uma semana de férias em 23 inteiro. No mês de fevereiro eu escrevi, nessa semana eu escrevi umas 4 horas por dia. E escrevia muito, vai para São Paulo, você vai no carro, vai escrevendo. Vai para Brasília, vai no avião, vai escrevendo. Mas é sofrido, porque você não tem tempo, né? Um escritor, ele senta na mesa, ele se prepara, ele trabalha o dia escrevendo, né? Não é o meu caso. Então, esse saiu de forma muito sacrificante para mim. Não sei se eu escrevo outro, não. Agora, o livro também, na entrevista, puxa para a questão nacional, né? E falando de questão nacional, o senhor é uma liderança hoje a nível nacional do Partido dos Trabalhadores e, vez ou outra, aparece que o Edinho vai ser ministro, que o Edinho agora vai ser presidente nacional do PT. Como é que o senhor tem
pensado no futuro, né? Até porque o ano que vem é o último ano do mandato. Como é que o Edinho tem trabalhado com essa questão do futuro após Prefeitura de Araraquara? Walter, eu fui vereador 8 anos, eu fui prefeito 8 anos, eu fui deputado 4 anos e estou prefeito a 4ª vez. Eu sempre falei, e as pessoas não acreditam, né? Eu falei, eu nunca renunciei mandato. Porque para mim o mandato é uma coisa sagrada. Quando alguém escolhe você para representá-lo, isso é um gesto de confiança que não tem nada em paralelo ou semelhante. Né? Então isso é uma coisa que eu valorizo muito. Eu nunca deixei mandato. Em 2015, eu cumpri meu mandato de deputado estadual até o dia 15 de março. Está registrado, está na história. No dia 30 de março, ou 1º de abril, agora não lembro, eu assumo o ministério. 15 dias depois de eu encerrar o meu mandato de deputado. Então eu nunca renunciei mandato. Aqui em Araraquara, tem gente que gosta de mim que fala, não, você vai ser ministro, como uma forma carinhosa de reconhecer o papel que eu cumpri no último período histórico, né, nas disputas nacionais. Aí, então. E tinha gente que queria o meu mal, disse, não, ele vai ser ministro. E eu dizia para os dois, olha, não vou deixar meu mandato interrompido. E não vou deixar, eu vou terminar meu mandato dia 1º de janeiro de 2025, eu vou estar transmitindo o cargo aqui para o próximo mandatário ou a próxima mandatária, né? E vou honrar a confiança do povo de Araraquara em mim até o último momento, e você vai me ver em dezembro aqui trabalhando como se fosse 1º de janeiro de 2017. Eu tenho vários defeitos, vários, mas se ser bairrista é defeito, eu sou muito bairrista. Eu sou extremamente apaixonado por Araraquara. Eu não sou nascido aqui, eu vim para cá 5 para 6 anos de idade, né, mas me sinto muito araraquarense e sou apaixonado por essa cidade. Então, eu nunca vou deixar de lutar e trabalhar pela cidade de Araraquara. Então, vai passar a eleição, vai passar o ano 2024 inteiro e você vai me ver aqui e você vai me cobrar. Eu, em dezembro de 24, trabalhando pela cidade de Araraquara como se fosse janeiro de 17. Então, eu não sei o que será de mim, até porque eu já fiz muitos planos na minha vida, que eu achava que eu queria ir por aqui, a hora que eu via, a vida me puxava para outra coisa. Eu não, sinceramente, não tenho preocupação em fazer planos, não. Eu quero terminar muito bem meu mandato de prefeito aqui. Repito, não é discurso. Eu quero honrar cada voto que eu tive em Araraquara que me fez prefeito 4 vezes nessa cidade. E depois, pensar o que vai acontecer. Eu sou professor, adoro dar aula, estou falando disso até aqui, que escrevi um livro, né? Quero voltar a exercer minha profissão em qualquer circunstância, porque eu adoro dar aula, gosto, me realiza dar aula, estar fora da sala de aula me faz falta. Né? Como prefeito, você pega umas palestras de vez em quando aí, né? Você faz umas falas, você acaba compensando um pouco. Mas eu não sei, não me preocupo não. Uma coisa eu tenho certeza, eu não me movo por vaidade, não quero, longe de mim, me mover por vaidade. Não quero me mover por realização pessoal. Eu acho que quando você escolhe a vida pública, né, você tem que se realizar quando você serve o próximo. Isso não é discurso, não. Isso é um princípio de vida e quem me conhece sabe do que eu estou falando. Então, não vou me mover de forma alguma por vaidade nem por realização pessoal. Qualquer passo que eu der, você pode ter certeza que vai ser no intuito de ajudar de alguma forma a construir uma vida melhor para as pessoas.
Agora, 2024, ano eleitoral, já temos os primeiros nomes, né, sendo ventilados aí nessa possível disputa de outubro, e o Partido dos Trabalhadores tem trabalhado para viabilizar a secretária de Saúde, Eliana Onaim. Queria ver com o senhor por que a escolha da Eliana e como viabilizar essa candidatura lá em outubro de 24. Porque ela é o quadro mais preparado para governar Araraquara. A Eliana tem 38 anos de serviço público. Não é 3 anos, 38 anos de vida pública dedicada à cidade de Araraquara. Nós vimos o que foi a Eliana na pandemia. A Eliana foi literalmente, né, ela virou uma gigante na pandemia, na condução da pandemia. Uma mulher que conduziu a cidade de Araraquara no pior momento da história da cidade, conduziu com pulso firme, governando, construindo propósitos, construindo projetos, direcionando bem os recursos públicos da saúde. Não tem ninguém mais preparado que a Eliana para governar essa cidade, para fazer com que Araraquara cresça, se desenvolva, né? Mas com muita justiça social, que é o que nós queremos. Araraquara ganhou o prêmio da segunda cidade mais pacífica do Brasil. Claro que a gente deve isso às nossas forças de segurança, e eu reconheço, mas a gente deve muito isso a nós sermos uma cidade equilibrada, que tem programas sociais, que cuida das crianças, que cuida dos adolescentes, que impede que o adolescente vá para a criminalidade, que faz o trabalho preventivo, tem cooperativa de egresso prisional para que o preso não volte para a criminalidade. Então, um conjunto de projetos sociais que faz com que Araraquara seja uma cidade forte economicamente, porque nós somos, mas também uma cidade justa. Quem é que vai conduzir tudo isso da melhor forma possível? Eliana Onaim. Não tem outra pessoa mais preparada que ela em Araraquara. Por isso que ela vai ser prefeita em 2025. Muito bem. Prefeito, mais uma vez, obrigado por nos receber, né? Receber aqui no gabinete, abrir esse espaço, né, para dialogar com o nosso internauta, falar um pouco mais sobre os desafios aí desse ano. E como a entrevista, né, vai ao ar já às vésperas aí do Natal, do Ano Novo, que o senhor tenha um Feliz Natal, um novo ano aí de muitas conquistas, de realizações, saúde, né? E, claro, sabedoria, né? Porque o que a gente deseja para o político, para o gestor público é muita sabedoria, né? Que esse ano novo aí seja muito bom para o senhor também. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, falando de futuro, falando de hipóteses, né? Falando daquilo que pode acontecer, mas falando também de sonhos, né? Que nós queremos sonhar muito, sonhar alto e trabalhar incansavelmente para que os nossos sonhos se realizem. E eu falei muito aqui de sonhos, né? Eu não tenho nenhuma dúvida que os sonhos podem ser construídos. Obrigado, prefeito, e obrigado a você também que esteve nos acompanhando nessa entrevista. Esse e outros conteúdos sobre a política aqui de Araraquara você acompanha no portal acidadeon.com/Araraquara. Um forte abraço, até mais.